Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Salve, amada igreja, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é domingo, dia da primícia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vem adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso o tempo todo. Nós temos que adorar e glorificar o nome do Senhor. A nossa Bíblia nessa manhã da palavra se encontra em Daniel 10, aleluias. Daniel 10, 9 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluias. Daniel 10, aleluia, 10, versículo 9. Que o título aqui no primeiro diz: um anjo anuncia a Daniel, aleluia, o acontecimento dos últimos dias, aleluias. O anjo, ele veio até a Daniel e falou: Daniel, o anjo está te trazendo uma palavra. O anjo vai te dizer o que vai acontecer nos últimos dias. O que nós estamos vendo acontecer no dia de hoje é cumprimento da palavra do Senhor Jesus. O anjo já tinha falado a Daniel. Daniel hoje não se encontra mais aqui. Quem é o Daniel de hoje? Somos eu, somos você. E que está ouvindo essa palavra. O que nós estamos passando no dia de hoje. O que está acontecendo na face da terra. Aleluia. Se vamos aqui no 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Contudo, ouviu a voz da sua palavra e ouviu a voz das suas palavras. Eu caí com o meu rosto em terra. Aleluia. Profundamente adormeci. Ali Daniel, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele ouviu a voz do anjo, Daniel caiu com o seu rosto em terra. E você observa, quando ele caiu com o seu rosto em terra, ele adormeceu, ele pegou no sono profundo. E aí você via como Daniel estava ali preparado para ouvir a palavra do Senhor. Porque ele ali observou, Daniel nesse momento você via que ali ele caiu com o seu rosto em terra. Porque a palavra do Senhor foi tão forte para Daniel. E você vê que ele adormeceu. Ele pegou no sono profundo. Aqui ela diz que foi no sono profundo. Você vê que ele foi ali no profundo sono de Daniel. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Às vezes nós estamos orando à noite dormindo, mas Deus ele vai no profundo do nosso sono e ali começa a falar conosco. E ali nós entendemos porque na hora que nós estamos dormindo, o anjo do Senhor ele vem até nós. Porque o anjo maligno também está trabalhando ali contra o nosso sono. Porque tem muita gente que ele dorme e acorda assustado. Então mesmo você dormindo é uma luta espiritual. Então da mesma forma Deus está guardando também o seu sono. E aqui no 10 aqui ele diz, aleluias, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre o meu joelho e sobre a palma da minha mão. Ali você vê que ele ali, o anjo tocou, a mão do Senhor tocou sobre Daniel. E ali Daniel, ele fez o que? Caiu com o joelho. Ele começou a ajoelhar e colocou a tua mão para se fortalecer. Porque o joelho, quando nós estamos ajoelhados, nós vamos orar para o Senhor, nós estamos à obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós ajoelhamos, a mão do Senhor, ela se põe sobre mim, sobre você. Então a mão do Senhor toca em mim e toca em você. Então nós temos que ficar atentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, no toque do nosso Senhor Jesus. E Deus ele observa da forma que nós oramos. Deus observa como nós estamos no nosso coração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você pode orar de pé, sim, o Senhor está observando. Você pode orar de joelho, sim, o Senhor está observando. Você pode orar
Porque quando o teu coração toca o coração de Deus, a oração ela sobe para Deus, e Deus ele desce e toca no teu coração, e o teu coração começa a receber o gosto do nosso Senhor Jesus. É igual como eu falo a profecia, quando você lê a profecia, o teu coração ela tem que aceitar aquela profecia que é de Deus. Quando a profecia não é de Deus, você vê que o teu coração ela fica palpitando, a tua mente ela fica pulando. Por isso nós temos que ter muitas sabedorias na hora da profecia de receber. E aqui no 11 aqui ele diz, aleluias, e me disse-lhe Daniel, homem muito desejado, estava atento a palavras que te ouviste. E disse-lhe, levanta-te sobre os teus pés, porque eis que teu sou, aquele que teu sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Aí você vê que o Senhor falou com Daniel, e Daniel tremeu na hora que ele ouviu a palavra do Senhor. E aí o Senhor vai falar, Daniel, se coloca de pé, porque quando o Senhor diz se coloca de pé, você tem que estar na posição. E ali quando Daniel ali ouviu a palavra do Senhor, Daniel tremeu. Por que ele tremeu? Porque a palavra do Senhor ela é chama de fogo. A palavra do Senhor ela brada o meu e teu coração. Porque quando o Senhor ele fala conosco, o nosso coração ele treme. Porque a voz do Senhor é uma voz de trovão. É uma voz que ninguém consegue entender. Só aquele que está no Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo que entende a voz do Senhor. E nós observamos quando Deus fala com os profetas, e aqueles que não são homens de Deus e mulher de Deus, ele treme. Ele fala, que voz é essa que está falando com Daniel? E ali você vê, porque quem está no Espírito, ele conhece a voz do Senhor Jesus Cristo. E quem não está, ele não vai entender. Porque o Senhor ele diz, quem está no reino do céu, ele entende as coisas do céu. Quem está no reino das trevas, ele entende o reino das trevas. Então por isso que há uma separação entre a luz e a treva. Então se você é luz, você vai entender as coisas da luz. E ali Daniel começou a entender a maravilha que o Senhor estava prestes para acontecer na vida dele. E aqui no 12, aqui ele diz, aleluias, então me disse-lhe, não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicasse o teu coração e compreendeste e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvido as tuas palavras, e eu enviei por causa das tuas palavras. Então você vê ao Senhor falou para Daniel, Daniel, desde o momento que você botou esse desejo no teu coração em orar, em me buscar, eu observei a sua atitude, Daniel. E o Senhor ele falou aqui, não foi no último dia, desde o momento que Daniel se postou no teu coração para o Senhor disse, eu ouvi a tua oração, Daniel. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Se você colocar o teu coração, se você colocar a tua vida na mão do Senhor, Ele diz que eu estou observando a tua oração, eu estou observando o que você faz para o meu Pai. E ali Daniel começou a entender que ali ele estava vendo que não era Daniel ali que estava ali sozinho. Ali ele estava vendo que há uma luta espiritual entre o bem contra o mal. Não é diferente comigo, não é diferente contigo. Quando nós colocamos um desejo, quando nós colocamos algo aos pés do Senhor Jesus, Satanás ele se levanta para tentar impedir a minha bênção e a tua bênção. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você, tem um anjo te guardando, Daniel. Tem um anjo te guardando, igreja. Quando você coloca o teu
para você, se exponha aos pés do Senhor Jesus, porque Ele está observando o que você está fazendo. E Daniel começou a entender que aqui no 13 ele diz, aleluias, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, aleluia, o primeiro príncipe veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia, aleluia. E você vê a Daniel, você vê que foi 21 dias de batalha, 21 dias de luta na vida de Daniel. O que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Quando um dia você está lutando, o Senhor diz, quanto mais você se levanta, a luta, quanto mais você se dispõe à perseguição, quanto mais você se dá para o Senhor, vem a perseguição. Mas o Senhor disse, não desista. Daniel não desistiu, ele botou no propósito de orar 21 dias, e 21 dias foi a luta espiritual, o Miguel e os anjos das Pérsias. Você vê que não foi pouco, onde foi vários anjos que estavam lutando contra a bênção da igreja de Deus. E Daniel, naquele momento, ele começou a entender porque a bênção dele estava demorando. Porque se o Senhor tinha ouvido a oração dele, ele sentiu no coração a voz do Senhor Jesus. Mas o Senhor está dizendo, Daniel, não desista. Daniel, eu estou lutando. Daniel, eu estou segurando. Ele está dizendo, igreja, não desista de lutar, porque eu estou segurando na minha e na sua mão. E aqui no 14 é que ele diz, aleluias, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Derradeiro dias, porque a visão ainda para muitos dias. O Senhor diz, Daniel, o derradeiro, a visão é para muitos dias. A luta ainda não acabou, a luta ainda não cessou. Enquanto você estiver aqui na terra, vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter todas as mazelas para tentar parar a tua caminhada contra o Senhor Jesus. Porque deixa bem claro aqui, ó, aleluia, porque a visão ainda para muitos dias. Ele disse, a tua oração não pode parar de orar. Você tem que lutar, você tem que procurar, você tem que almejar aquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Eu não sei para o rei da Pérsia que está tentando impedir a tua bênção. Eu não sei o que é que está tentando te parar. Aleluia. Muitos hoje o rei da Pérsia é diabetes. Muito hoje o rei da Pérsia é pressão alta, é pressão baixa, é o filho na droga, é o marido no crime, é isso, é aquilo. Mas o Senhor lhe diz para mim e para você, se você colocar a tua luta, a tua peleja na mão do Senhor, Ele disse, eu enviarei um anjo hoje e darei ordem para acessar toda a guerra e toda a macela da face da terra. Então Daniel naquele momento era o rei da Pérsia que veio até a Daniel para tentar parar a caminhada. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, qual é a luta que está tentando você parar a caminhada com Deus? Qual é a perseguição que está tentando deixar você parar de caminhar lado a lado com o Senhor Jesus? Daniel venceu. Daniel perseverou. Será que nós vamos perseverar até o fim e receber o nosso galardão como o Senhor manda? Não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de pregar a palavra do Senhor. Dependente da luta, dependente do levante, jamais desista do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E aqui no 15, aleluia.
Aleluia. E falando ele comigo estas palavras, abriu-se o meu rosto e não disse. Aleluia. Ele disse que ele abriu o rosto, Daniel. Aleluia. E Daniel ali começou a entender a maravilha, porque não abaixou o seu rosto. E ali Daniel começou a entender, porque ninguém ele pode olhar a face do nosso Jesus Cristo. Aleluia. E ali Daniel naquele momento, ele teve que abaixar o teu rosto para ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. E Daniel começou a entender a maravilha de Deus na vida dele. Porque tem coisa que o Senhor ele faz na nossa vida que ninguém pode explicar o nosso Jesus Cristo. Tem coisa que Deus ele faz na minha vida e na sua vida que nem mesmo nós podemos explicar o nosso Jesus Cristo. Porque o Senhor disse que ninguém explica a Deus. Ninguém há de explicar o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no 16 ele diz, aleluia, e eis que aleluia, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então abriu a minha boca e falei e disse-lhe, aquele que está adiante de mim, Senhor, me pôs, por causa da visão, sobreveio dele e não me ficou força alguma. Ele diz que não ficou força alguma. Você vê que Daniel, ele ali se esvaziou. Daniel, ele ali perdeu toda a tua força. Porque quando nós se dispomos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós se esvaziamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor está dizendo aqui, não foi a força que ele está dizendo, foi a força ali carnal de Daniel. Mas a força espiritual de Daniel, ela estava cada vez forte. O que ele está dizendo aqui foi aqui que ele se esvaziou, foi da carne. E ali você vê que ele se esvaziou, porque quando nós descemos ao nosso que se esvaziamos ali do prazer da carne e se enchemos com a força do Espírito Santo do Senhor. E Daniel começou a entender o que o Senhor estava falando na vida dele. E não é diferente comigo, não é diferente contigo. Daniel, ele era temente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele foi levado a cativeiro. Aleluias. Ali Daniel, e aquele povo, ele foi ali levado como cativeiro para a Babilônia. Ali o rei Nabucodonosor entrou ali em Jerusalém e levou aquele povo como cativo, levou aquele povo para servir a Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor, ali naquele momento, ele estava levando as pessoas, mas antes de ele levar as pessoas, ele selecionou aquele que estava perto para receber a tua vitória. E aí você vê a diferença, que mesmo o homem maligno, ele pega e você vê que Deus colocou no coração dele, haverá separação entre o meu povo. Haverá separação aquele que me serve e aquele que não me serve. E ali Daniel, naquele momento, ele não entendia porque eles foram separados. Sadraque, Mesaque, Abednego e algumas pessoas não entenderam porque ele foi separado. O Senhor ele diz, a minha igreja, ela é separada do mundo. O meu povo, ele é separado das coisas do mundo. Foi isso que o Senhor falou naquele dia para Daniel. Daniel, a minha igreja está sendo separada. Você está indo preso ao cativo e ao cativeiro, mas verá uma grande separação. E o rei Nabucodonosor, ele vai ter que ver quem é o escolhido de Deus. E ali quando chegou o eunuco, ele levou
a Daniel, a Sadraque, a Mesaque e a Abednego ali ao palácio do rei, à prisão. E ali quando chegou naquele local, ele estava tendo fartura. E Daniel falou: eu não vou comer coisa imunda nenhuma. E aí o eunuco naquele momento ele não entendeu. E Daniel falou: nós não vamos comer carne, nós não vamos comer pão, comer isso e aquilo, nós vamos viver da verdura e do cumprimento da palavra do Senhor. E aí o eunuco não entendeu porque ele falou: se vocês emagrecer, se você não viver, o rei me matará, porque você foi separado. Mas o eunuco ele não sabia que não foi o rei que separou, foi o próprio Deus que já tinha separado a sua igreja, foi o próprio Deus que tinha separado Sadraque, Mesaque, Abednego e aquele povo que serviu ao rei. E ali Daniel começou a falar com o eunuco. O eunuco era o chefe o cativeiro, ali do cativeiro, da prisão. E ali ele falou: dá um prazo, entre uma semana e outra você vai ver a diferença. E ali Daniel e sua equipe, ela foi ficando forte ali espiritualmente e muscularmente, enquanto aqueles que comiam da carne, comiam das imundícies, eles já estavam engordando e ganhando cada vez mais gordura sobre o seu corpo. E aí aquele homem ele começou a ver a diferença de Daniel e a tua equipe, e também aqueles que comiam da carne, comiam de tudo. E aí ele começou a entender o que estava por trás de Daniel. E ali ele começou a entender o que estava para acontecer na vida de Daniel. E ali Daniel ele foi escolhido mais uma vez para dentro do palácio agora. E ali o rei, ele começou a administrar a Daniel, ao rei, a casa do rei. E ali tudo começou a fluir na casa do rei. E o rei começou a ver a diferença. E o rei naquele momento ele viu começar as coisas a mudar. Mas você vê, Daniel estava fazendo tudo correto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tinha alguém que estava tentando parar a caminhada de Daniel. Mesmo o rei escolheu a Daniel, mesmo o rei escolheu Sadraque, Mesaque e Abednego, você vê que sempre tem alguém por trás, maquinando, tentando parar a tua caminhada com Deus. Mas o Senhor diz, ele pode até se levantar, mas não permanece de pé. Mas aquele que é escolhido, ele permanece de pé até o último dia da sua vida. E Daniel ele foi escolhido. Daniel ali ele começou a entender a sua igreja. E ali o Senhor começou a falar com ele. E ali Daniel recebeu o galardão e a tua igreja. Amém? Até aqui falou o Senhor nessa manhã sobre essa palavra. Daniel 10. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando sobre o último dia. É momento de nós se preparar a cada dia. O Senhor diz que eu estou à porta. Eu estou batendo. Eu estou mostrando o sinal que está acontecendo na face da terra. Mas muitos se encontram despercebidos. Mas naquele grande dia não vai dar mais tempo de você entrar sobre a porta formosa. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém?